Fala pessoal, estamos hoje aqui com a Luciana Castrecchini. Ela é advogada e é também vice-presidente, ou melhor, candidata à vice-presidência da OAB Mato Grosso. Tudo bom, Luciana? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Luciana, o que você tem a dizer para nós sobre essa candidatura, o que você está esperando aí, né, dessas votações, ou o que você gostaria que fosse partir dessas eleições? É o seguinte, na realidade, nós estamos enfrentando grandes dificuldades na advocacia mato-grossense. Não só no judiciário, como também na representatividade da OAB. Diante das dificuldades e circunstâncias que nós nos encontramos, inclusive ante a ausência de representatividade à classe, eu coloquei o meu nome à disposição, porque eu entendo que é necessário passarmos por mudanças para a melhoria de toda a advocacia. Maravilha, maravilha. E frente a esse cenário, né, levando em consideração que já tem alguns anos aí que a gente vê que é meio que uma panelinha, vamos dizer, né? A galera você acha que vai ter um rosto novo, se vai ter uma melhoria de verdade, e na verdade acaba sendo as mesmas pessoas com um rostinho diferente, ou melhor, o mesmo projeto com pessoas diferentes. O que você tem a dizer sobre isso? O que a gente verifica realmente é que já há mais de uma década a OAB ela é dirigida pelas mesmas pessoas. Então, o que acontece? É sempre as mesmas ideias e ao invés de buscar soluções e melhoria para a classe, eles buscam melhorias exclusivamente pessoais. Nós temos que ter uma OAB independente, que volte à classe, a todos os advogados, e não somente aquelas pessoas o qual preside a OAB, seja na subseção, seja na seccional. Hoje, você como vice-presidência, né, aí nas eleições, quem são os representantes da chapa, na chapa que você faz parte? Eu participo da chapa 2, né, a nova OAB, o qual é presidida pelo candidato Pedro Paulo e eu vice. E aqui em Rondonópolis nós temos um grande número de representantes ao conselho. Entre eles nós temos o Júnior Marim, nós temos Caterine Crivellaro, nós temos Deise Ferreira, nós temos Isabel Portela, Wagner Max Tavares, José Pontes e o Rodrigo Costa. Então, na realidade, nós temos 7 membros do Conselho Estadual representando a OAB, além de, claro, eu estar vindo como candidata a vice-presidente do Estado, o que, com certeza, ajudaria muito nas dificuldades que nós temos em todo o interior. Maravilha, maravilha. Levando em consideração os projetos, né, que já tem aí na antiga OAB, quais seriam os projetos que vocês têm já aí vão desengavetar, vamos assim dizer, para essa próxima eleição? Na realidade, nós precisamos realmente fazer muitas alterações, inclusive para mostrar transparência em relação aos atos praticados pela OAB. É necessário apresentar algumas propostas que eu entendo que seja base nesta campanha. Importante destacar que nós temos propostas em vários nichos. Em especial, eu acho importante dizer que nós temos propostas voltadas para a jovem advocacia. O jovem advogado é quem mais sofre com a negligência da OAB. E se a gente não investir e aprimorar no conhecimento deles, nós não teremos advogados daqui a alguns anos com competência e se mantendo nesta área e nessa profissão tão árdua que nós temos. Então, pensando nisso, nós temos como proposta, tá? Primeiro, as 3 anuidades dos jovens advogados, elas vão ser isentas. Por quê? Porque o jovem advogado, quando ele começa a trabalhar, o rendimento dele é muito pequeno. Além disso, ele tem que ficar preocupado com o pagamento da anuidade. A OAB tem condições de isentar os 3 primeiros anos do jovem advogado, o que contribuiria bastante para que ele mantenha dignamente o escritório próprio. Tá? Somado a isso, nós entendemos que os advogados eles devem estar sempre se aperfeiçoando. E considerando que o jovem advogado ele sai da escola simplesmente com uma base teórica, nós, além dos cursos que a ESA já tem, e nós queremos alcançá-lo
para todos os advogados, não só para Cuiabá, mas também chegar a todos os advogados do interior, nós também vamos implantar cursos práticos, mini cursos práticos. Por quê? O advogado, quando ele sai da faculdade, ele tem muita dificuldade e dúvidas nas áreas e nas ações que eles pegam. Às vezes, o advogado ele não sabe fazer nem o próprio contrato de honorários. Então, qual é o objetivo desses mini cursos? É pegar o assunto, vamos supor, ação de alimentos. Como é que nós vamos estruturar esse tipo de ação, certo? Onde estão as dúvidas do que é essencial a isso? Uma contestação de uma justa causa. Da mesma forma, o que é essencial ter nessa defesa? Quais são os pontos que preciso evidenciar, certo? Então, assim, nós vamos trabalhar vários assuntos de diversas áreas para que possamos aperfeiçoar e ajudar a jovem advocacia. O que você vai fazer com a representatividade e a inclusão, né, desses próximos advogados ou jovens advogados? Na realidade, a OAB ela possui diversas comissões, mas infelizmente o que a gente vê é que essas comissões não atingem o objetivo e a finalidade que ela deveria ter realmente. A comissão do jovem advogado, eu entendo que já teria que ser voltado para ajudar os jovens advogados, inclusive nas dúvidas, e trocar as informações existentes entre eles. Porque assim, quando eles têm dúvida, hoje eles têm vergonha de perguntar no grupo, né, de ser taxados. E na realidade, outros advogados que possuem a mesma condição que ele, as mesmas dúvidas, também se calam. Então assim, o objetivo na realidade das comissões é haver essa troca de informação. Então é ter alguns advogados experientes para dar respaldo para a jovem advocacia, para que dignamente ele trabalhe e ganhe o dinheiro do dia a dia. Sobre a inclusão aqui nas suas propostas, Luciana, eu vi que vocês têm também sobre o salário maternidade. Você poderia falar um pouquinho sobre? Isso mesmo. Nós temos, na realidade, nas propostas, a questão do salário maternidade. O que acontece? Hoje, quando uma advogada ganha um bebê, ela recebe de volta proporcional do que ela pagou da anuidade. No entanto, a gente sabe que nessa fase é uma fase muito difícil para a mulher advogada, porque ela acaba se afastando na realidade um pouco da profissão, dada a necessidade de cuidar do recém-nascido. Então, analisando a situação e inclusive as condições que a OAB tem em relação aos recebimentos das anuidades, nós entendemos que é essencial a gente fazer retorno às advogadas neste período. Então, a nossa proposta para as mulheres grávidas é realmente dar um valor mais digno para que possa contribuir com este período, que seria na casa de R$3.000. Luciana, a respeito da anuidade, né? Sabemos que o valor não é um valor nada barato. O que vocês têm a respeito, né? Tem algum projeto de retorno sobre esse valor? Me fala um pouquinho. Na realidade é o seguinte, hoje nós temos a Caixa de Assistências e ela é voltada exclusivamente para desconto ao advogado. Só que o que a gente verifica é que nem sempre esses descontos são realmente reais. Às vezes a gente tem um desconto da OAB, por exemplo, numa farmácia, que ele fala, o desconto da OAB é 20%. Mas se você tiver o convênio com a própria farmácia, você se cadastra lá, o desconto é muito maior. Então, na realidade, esse desconto acaba não existindo para a advocacia. Então, qual é o nosso projeto em relação a isso? A nossa proposta. É possível fazer a implementação de um cartão de cashback. Inclusive, isso já existe em outros estados, mas não foi aplicado aqui no Mato Grosso ainda. O que é isso? O advogado gasta neste cartão, certo? E quando ele gasta nas empresas que nós teríamos convênio da Caixa, isso realmente retornaria para ele como desconto e somaria pontos. Essa pontuação pode, inclusive, ao final, gerar um valor suficiente para zerar a anuidade do advogado. E o que sobrar, ele pode gastar com outras coisas, como, por exemplo,
eletrodoméstico, em várias outras redes de compra. O que evidencia, na realidade, esse programa é que, de fato, trará benefício à advocacia, né, com reais descontos e benefícios. Porque a gente realmente entende que o valor da anuidade não é barato, mas não tem retorno atualmente para o advogado de nenhuma forma. Então, neste benefício, efetivamente, ele vai poder ter de retorno os descontos na sua anuidade, conforme ele for gastando com essa questão do cashback. Maravilha, Luciano. E falando ainda aqui sobre o fortalecimento, né, da advocacia, temos uma pergunta bem pertinente aqui. Como que você pretende, né, fortalecer a advocacia no interior? Levando em conta que tem os advogados, né, do interior, eles acabam enfrentando alguns desafios que os grandes centros não enfrentam, né? Esses advogados do interior acabam tendo um pouco mais, vamos dizer, de dificuldade. Então, nesta campanha a gente tem andado bastante pelo interior e nós temos mapeado as dificuldades de cada região. O que acontece? As dificuldades que tem numa cidade não são iguais a que nós temos nas outras. E nós estamos buscando mapear isso para que, vencendo essas eleições, a gente possa efetivamente trazer a melhoria àquela região conforme a sua necessidade. Hoje, infelizmente, a advocacia encontra sem credibilidade nenhuma. E é importante a gente resgatar esse respeito da sociedade em relação à advocacia. O que nós percebemos é que as dificuldades do interior, elas são muito mais gritantes. Por quê? Porque os advogados do interior realmente se sentem abandonados, totalmente negligenciados pela OAB. Nós temos graves dificuldades no judiciário. Aqui em Rondonópolis, por exemplo, nós temos dificuldade na área civil, nós temos dificuldade no juizado especial, nós temos dificuldade na questão penal, certo? E assim, estamos sendo arrastados com situações que, por exemplo, há anos temos vara que nós não temos juiz titular fixado aqui. Temos juízes que não moram na comarca, né? Sem falar que nós enfrentamos seriamente desrespeito a princípios básicos constitucionais, como a inafatibilidade do Poder Judiciário, onde exige um juiz que o advogado tente administrativamente resolver o problema no PROCON ou junto aos bancos, sem poder entrar com ação antes, sob pena de extinção. Exige também questões que não está no nosso ordenamento jurídico, como a exemplo, determinar que se junte procuração com menos de 6 meses para dar andamento no processo ou levantamento no alvará. E não existe prazo de validade às procurações. Então tem muita coisa para ser combatida. Andando por aí, nós verificamos inclusive que em comarcas menores, a OAB sequer tem um ponto de referência. Os advogados utilizam salas dentro do fórum, tá? Mendigando espaço. E o fórum só funciona à tarde, às vezes tem reforma, não tem como utilizar, não tem um ponto de referência nenhuma de nenhum retorno da OAB. Então, assim, a gente viu as dificuldades, inclusive desses advogados do interior, e entendemos que é necessário, tá? Ainda que alugado, os advogados terem um ponto de referência da OAB, aonde eles vão poder fazer um curso, aonde eles podem atender algum cliente, principalmente um jovem advogado que às vezes nem o próprio escritório tem, certo? Fazer uma reunião, fazer esses mini cursos que está na nossa proposta e ter realmente como referência aquele local para chamar realmente da sua casa, da casa dos advogados. E, infelizmente, boa parte dessas cidades pequenas, né, dessas subseções pequenas que não tem sede, ela realmente sofre com essa condição. É uma forma de prestigiar e retornar para o advogado do interior um pouco de dignidade. Luciana, verificamos também que
as prerrogativas, né, dos advogados acabam sendo violadas. O que essa sua eleição, melhor, o que vocês têm de projeto para combater vamos dizer assim, esses problemas que os advogados vêm enfrentando? Na realidade, hoje, a gente verifica que realmente as prerrogativas dos advogados foram totalmente violadas, né? E nós realmente precisamos resgatar essas prerrogativas. Hoje, quando os advogados têm suas prerrogativas respeitadas, o TDP responde e as pessoas que compõem são advogados que estão lá dativamente, voluntariamente. E o que significa que às vezes acontece no final de semana, acontece à noite, e aí essas pessoas acabam não sendo localizadas e esse advogado ele realmente vai ficar sem o respaldo, você entendeu, da OAB para respeitar as prerrogativas do advogado. Nós temos uma proposta, na realidade, de que o TDP ele tenha procurador contratado pela OAB, passar por um processo seletivo, certo? E essa pessoa ela vai ser contratada, o que significa que ela vai ter a responsabilidade de acompanhar o advogado, certo? E dessa forma, realmente, nós vamos dar efetividade nos acompanhamentos necessários do advogado nas oportunidades pontuais. Objetivando, inclusive, facilitar o acesso da advocacia nos sistemas que nós temos hoje, no TJ, TRT, né? O qual utiliza o PJE. Nós temos entre nossas propostas um programa de auxílio ao advogado aos acessos do PJE. O que acontece? Hoje, quando um advogado entra no mercado, um jovem advogado entra no mercado, ele não tem a menor noção de como é que funciona o sistema. E aí ele acaba sofrendo muito na hora de distribuir uma ação ou juntar algum documento, alguma defesa, às vezes faz errado e esse processo acaba sendo arquivado. Então, assim, nós realmente temos a intenção de ter o acompanhamento, né, do sistema do PJE, auxiliando os advogados nas suas dificuldades, né? Seja o jovem advogado, seja o advogado mais antigo, inclusive quando houver alterações, para que tenha suporte no todo o sistema do PJE. É importante destacar que as comissões atualmente, elas realmente não atingem a finalidade que deveria. Então, nas propostas que nós temos na chapa, nós faremos integração das comissões. O que isso significa? Que além de fazer com que elas realmente atinjam a finalidade destinada, as comissões elas irão se auxiliar. Então, dessa forma, as comissões elas trabalharão de formas integradas, alcançando realmente o objetivo para toda a sociedade e demonstrando, inclusive, com transparência os atos praticados pela comissão. Entre as propostas, nós temos o alívio financeiro, que significa a isenção de anuidade aos advogados enfermos. Nessa fase em que o advogado precisa muito, está impedido, inclusive, de exercer a sua função, nós acreditamos que promover a isenção da anuidade ao advogado enfermo trará dignidade ao mesmo e realmente fortalecerá a advocacia no geral, de uma forma mais compreensiva e justa. Uma das propostas que eu entendo que é bastante impactante no nosso caderno é a proposta que a gente chama de NSA, que é Núcleo de Suporte à Advocacia. O que significa? Que a OAB ela irá acompanhar os andamentos processuais. Na realidade, tem condições hoje do PJE, juntamente com a OAB, a gente ter um cronograma, certo? Do quanto que cada juiz realmente ele produziu. E isso, na realidade, é uma leitura até para o tribunal para verificar a produtividade dos juízes. Além da produtividade, nós também queremos nos calçar que não basta somente o juiz despachar. Entendemos que esse suporte à advocacia ele vai trazer mais clareza quanto aos andamentos processuais. Vai ficar evidente, inclusive, a produtividade dos juízes na base de dados.
onde poderá ser verificado qual vara realmente houve mais despachos, houve mais andamentos processuais e onde os processos estão parados. Nós sabemos que processo parado é advogado sem dinheiro no bolso. Então os processos precisam andar. Com essa plataforma, os juízes que efetivamente tiveram boa produtividade, eles poderão inclusive ser premiados. E nós sabemos que até o próprio tribunal premia o juiz pela idade e pela produtividade do mesmo. Então vai ser mais uma forma de ler o trabalho realizado pelo judiciário. É importante destacar também que o advogado, quando ele tem um problema, certo? Se ele pessoalmente ele vai ao juiz reclamar daquela situação, ele às vezes acaba ficando marcado. Então, o que nós queremos? Nós queremos que aquelas dificuldades que a advocacia tem encontrado, elas tragam para a OAB e a OAB que irá questionar isto com o judiciário. Não é pessoalizar a reclamação, porque hoje o que acontece? O advogado tem algum problema num processo, alguma dificuldade com o juiz pelos andamentos que estão acontecendo, pelos procedimentos, ele tem que ir no site, ele vai registrar uma denúncia na ouvidoria, ele vai colocar lá o nome dele, a OAB e o telefone, e nós sabemos que esse advogado ele vai ficar marcado. E a dificuldade que ele vai ter de advogar vai ser cada vez pior. Então nós entendemos que a OAB, que realmente tem que representar o advogado, tem que tomar para si essa situação e ela, como entidade, buscar a solução do que efetivamente tem sido as dificuldades dos advogados na ponta. O que eles têm passado para que a gente possa buscar soluções. Luciana, na questão de prestação de contas, né? A Chapa 2 ela tem alguma proposta a respeito disso? Como que você tem a dizer para nós a respeito desse assunto? A sua chapa, ela tem já um projeto para isso? Como que está o andamento? Na realidade, nós entendemos que a prestação de conta ela tem que ser transparente. Toda advocacia tem direito de saber onde é gasto o dinheiro que a OAB recebe a título de anuidade. Então, temos que ter no portal, de forma clara para os advogados, onde está sendo gasto o dinheiro da anuidade. E isso tem que ser colocado de forma periódica e de maneira que o advogado consiga realmente entender o que está acontecendo. Resta, inclusive, evidente que é necessário que essas prestações de contas elas sejam colocadas no portal a cada 3 meses e não deixar aí um ano inteiro sem saber aonde que foi gasto os numerários e tendo que a advocacia ficar aí implorando para que a OAB preste conta do que foi gasto. Então nós buscamos realmente um programa de transparência e vamos incluir todos os relatórios de forma que qualquer advogado pelo portal da OAB possa ter acesso às informações. Ademais, nós entendemos que é necessário termos auditorias independentes nas contas, nas prestações de conta da OAB, porque desta forma ficará evidenciado a necessidade e a utilização correta dos recursos da OAB. Ademais, a gente entende que é um verdadeiro absurdo o que acontece na gestão atual. A advocacia capengando de inúmeras necessidades, a gente vê aí a atual gestão gastando milhões em festas para poucos advogados. Então, assim, a gente verifica que ele não é voltado para a advocacia no geral. É aquilo que se diz, benefício àquela panelinha que se encontra na gestão. E eu acho que esse não é o objetivo da OAB. Esse não tem que ser o objetivo da OAB. Pelo contrário, nós entendemos que os recursos da OAB eles têm que ser investidos e aplicados para toda a classe, para todos os advogados. O ano passado, a OAB do Mato Grosso fez 90 anos. E gastou-se numa festa
e a OAB promoveu uma festa para pouquíssimos advogados e gastou um montante aproximado de R$1,5 milhão. Nesta confraternização, 40% eram convidados, eram entidades de juízes, promotores, governador, e o que a gente verifica é que a própria advocacia no geral não foi convidada. Ora, que confraternização é essa? Que comemoração é essa de 90 anos para o advogado se é realizada uma festa ao qual o advogado não é convidado? Isso é um verdadeiro absurdo. Eu acho que é uma forma irresponsável de gastar o dinheiro pago pelas anuidades dos advogados. Nós pagamos essa conta. No entanto, nós que pagamos, ninguém foi convidado. Então, nós entendemos que os recursos, eles realmente têm que ter destinações o qual atinjam a advocacia no geral e não voltado a benefícios próprios. A OAB, o qual deveria representar o advogado, que deveria cuidar e zelar dele, que deveria ter as portas abertas para que o advogado entrasse e sentisse receptivo como em sua casa, infelizmente não é o que acontece hoje. Com essa questão de prestação de contas, a OAB ela colocou no site dela algumas informações sobre gastos realizados no ano passado. E aí, alguns advogados questionaram as informações que constavam no site da OAB e fizeram um post com as informações retiradas do próprio site perguntando: mas tudo isso com festas? A OAB, que deveria agir com transparência na sua prestação de conta e esclarecer para o advogado o que realmente realizou e gastou com o dinheiro da anuidade, simplesmente fez o inverso. Além de não responder com transparências o questionamento da advocacia, a OAB teve coragem de utilizar os próprios procuradores e ajuizar uma ação, uma interpelação criminal contra 3 advogados. Ora, a própria OAB ajuizando a ação contra advogado que questiona a transparência das contas. É um verdadeiro absurdo. A OAB deveria zelar e proteger o advogado e não utilizar a própria máquina em prejuízo dos mesmos. A atual gestão, ela firmou um convênio de cooperação com a AMAN. Este convênio ele realmente rasgou todas as prerrogativas dos advogados. Pelo respectivo termo, tá? A OAB somente poderia representar algum juiz se passasse por uma comissão prévia de 3 juízes e 3 advogados, entre eles a atual presidente da OAB. Frisa que nesses últimos 2 anos e meio não houve uma única representação da OAB contra qualquer juiz. Não houve um único desagravo. A advocacia, a OAB, na realidade, manteve inerte e silente a qualquer arbitrariedade cometida pelo judiciário em relação aos advogados. No entanto, o mesmo peso e a mesma medida não foi aplicado ao advogado. Pelo contrário, o advogado a qualquer tempo pode ser representado pelo juiz, bastando apenas o envio de ofício, sem qualquer critério de avaliação prévia antes de abrir um processo de representação disciplinar contra o advogado. Então, na realidade, aquele que devia zelar e preservar o advogado, em verdade está fazendo o inverso. Está penalizando o advogado e impedindo, inclusive, que ele busque o direito e o respeito do judiciário em relação ao mesmo. Respectivo termo firmado com a AMAN é um verdadeiro absurdo. Isso é inaceitável. Na gestão do Pedro Paulo, não iremos transigir os nossos direitos. Não iremos firmar qualquer tipo
de transação conforme esse termo de cooperação firmado nessa gestão, o que entendemos como um verdadeiro absurdo. Nós temos que respeitar a classe, nós temos que proteger o advogado, nós temos que fazer valer o nosso direito, começando pela nossa casa, a OAB. E é assim, firmando a representatividade e buscando realmente a credibilidade, o respaldo que o advogado precisa, nós queremos realmente que a OAB ela seja inclusiva, que ela venha e proteger o advogado, que ela venha resguardar os direitos que o advogado tem. E não se utilize a máquina para prejudicar ou perseguir qualquer advogado porque não fazem parte da gestão. Nós queremos uma OAB que realmente proteja o advogado, que respeite os direitos do advogado e que não o persiga, como nós temos encontrado nessa gestão, com representações sem qualquer critério de avaliação prévia. Nós sabemos que uma representação indevida, ela mancha a honra do advogado, ela desestabiliza o advogado para que ele possa continuar exercendo a sua atividade. Nós precisamos ter critérios justos na análise dos processos de representação. Não podemos ter uma OAB que persegue os advogados que não estão na gestão. E nós faremos uma gestão oxigenada, inclusiva e voltada para toda a advocacia. Sobre a questão da votação, quais pessoas podem votar e se existe, é claro, as penalidades nessa questão da votação? Então, pessoas aptas a votar são exclusivamente os advogados. E para preencher este requisito, o advogado eles tem que estar adimplente com todas as mensalidades até o dia 18 de outubro. Então, quem preencheu esse requisito receberá em seu e-mail um link para exercer o seu direito ao voto. É importante destacar que esse ano nós realizamos 2 votos distintos. Votamos para o presidente da subseção e votamos também para o presidente da seccional, que é a OAB estadual. São 2 votos distintos a serem realizados. Importante ainda destacar que o advogado apto, além da importância de votar, este voto é obrigatório. O advogado que não exercer esse direito, ele será penalizado. Ele pagará uma multa à OAB porque não votou. Fique atento. Doutora Luciana, muito obrigado. Esse bate-papo foi enriquecedor, gostei muito. Eu tenho certeza que quem assistiu aí vai assistir também o replay, né? Vai gostar muito e vai tirar, é claro, as suas dúvidas aí. Muito obrigado. Se quiser deixar algum agradecimento, algumas considerações finais, fique à vontade. Eu agradeço muito a oportunidade, porque eu entendo que esse bate-papo é muito importante para que as pessoas realmente tomem conhecimento de um pouco do que pretendemos realmente fazer na gestão do Pedro Paulo e a Luciana. Tá? Peço encarecidamente apoio, peço voto. No dia 18 de novembro, vote Chapa 2, Pedro Paulo e Luciana, para que possamos realmente fazer as mudanças necessárias. Vote por uma nova OAB. Eu conto com vocês.